Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para a nossa edificação nessa noite, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Félix, gente. Meus irmãos, nós vamos ler todos juntos, mesmo assentados, a uma só voz. Está sendo projetado aqui para facilitar a nossa leitura, mas talvez você já abriu sua Bíblia. Vamos ler juntos? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, nós já oramos pedindo que o Senhor nos abençoe através da Tua palavra e reafirmamos isso, Senhor. Usa a minha vida como Teu servo, como mensageiro nessa noite, que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações. Que o Senhor tome cativo todo o pensamento, que o Senhor tome cativo nossos ouvidos a ouvir o recado do Senhor. Que o Teu Santo Espírito aplique essas verdades sobre nossos corações. Louvamos a Ti, bendizemos a Ti e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, eu fiquei pensando o que poderíamos falar nessa noite sobre a mensagem, a palavra, praticamente iniciando um novo ano. Estamos a 3 dias, de uma nova sequência no calendário e todo o início de ano traz consigo expectativas, planos, promessas, resoluções. Você consegue se lembrar alguma coisa que no final do ano 2024 para 2025 você disse, não, eu vou fazer, e fez, e depois acabou deixando talvez, ou então cumpriu até o fim? Isso acontece, as pessoas falam em recomeçar, em mudar os hábitos, em corrigir as rotas. No entanto, a grande pergunta que a palavra de Deus nos faz, não só nessa noite, mas em toda a nossa vida é: o que vamos mudar está sob a direção de quem? Aquilo que pretendemos recomeçar, mudar, corrigir a rota, quem vai governar? Quem vai direcionar? É interessante porque o apóstolo Paulo, ele nos ensina que a verdadeira mudança, ela não começa no calendário, mas na condição espiritual. Veja, não é o novo ano que transforma o coração, mas sim estar em Cristo é que coloca a vida sob nova direção. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sob nova direção. Porque fora de Cristo, nós apenas repetimos ciclos. Fora de Cristo, nós apenas estamos experimentando o novo de uma velha realidade, que é o velho homem sem Cristo. Portanto, meus irmãos, esse é um texto muito conhecido, e eu fiz questão de ler apenas este verso, mas o apóstolo Paulo aqui fala do zelo que ele tem pela palavra. É um texto que é usado muitas vezes até como frase de efeito, mas esse texto é, na verdade, meus irmãos, o fato de que Jesus transforma a vida das pessoas. Não é um chavão, não é um texto para atrair pessoas, é uma verdade inegável. Jesus transforma vidas. Todo aquele que foi transformado por Jesus é uma nova criatura. Ou seja, ele está sob uma nova direção. A vida que ele tinha antes foi transformada. E agora, meus irmãos, a maior bênção da vida dele não é ter coisas, não é viver em palácios. A maior riqueza é ter a sua vida transformada pelo Senhor Jesus Cristo e experimentar a paz que Ele oferece. A cidade de Corinto, meus irmãos, era uma cidade repleta de riqueza, cultura e repleta de oportunidades, mas também estava mergulhada na imoralidade, na idolatria, na divisão. Corinto era um próspero centro comercial no primeiro século, conhecida por sua prosperidade, mas também conhecida por sua infame, por sua corrupção. De modo, meus irmãos, que ser chamado de coríntio, na antiguidade, muitas vezes significava estar
profundamente envolvido na imoralidade. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo ele escreveu essa segunda carta, uma carta que é profundamente de cunho pessoal e revela tanto as lutas da igreja de Corinto quanto o poder transformador do Evangelho de Deus. Paulo, o apóstolo, ele enfrentou a oposição, ele enfrentou críticas, ele enfrentou a incompreensão dos próprios crentes que ele havia formado, pastoreado. Contudo, na segunda carta, ele abriu o seu coração para lembrá-los de uma realidade gloriosa. E qual realidade é essa? Estar em Cristo. Que a verdadeira fé não se trata, meus amados, de uma prática religiosa, mas de uma transformação radical. Em meio a uma cultura corrupta, em meio a uma igreja dividida, o apóstolo Paulo eleva os seus olhos para a verdade de que Cristo, a identidade que há em Cristo, não está acorrentada ao passado, não é definida pelo mundo, ou seja, pelas circunstâncias externas, mas é completamente transformada pelo poder renovador de Deus. O único verso, meus irmãos, o verso de número 17, foi o que nós lemos. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo novo se fez. No único verso, ele consegue capturar, não menosprezando os outros versos, ele consegue capturar o que é a essência da vida cristã. Transformação não é apenas reforma. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores de séculos passados, ele escreveu sobre esse verso: se Cristo é alguma coisa, ele deve ser tudo. Ó, cuidado ao tentar misturar a velha vida com a nova. Cristo jamais compartilhará seu trono com ídolos. Veja, meus irmãos, nós precisamos viver sob nova direção. Eu gosto muito de promoções. E quem não gosta? Agora o Panetone, então, vai estar em promoção. Geralmente, quando uma loja está para fechar, porque ela não está muito bem, ela coloca tudo em promoção. Parece que ela precisa esvaziar tudo aquilo. E isso chama a atenção das pessoas. Mas não gera tanta expectativa quando vemos uma loja que não estava andando muito bem, e de repente ela coloca uma faixa enorme dizendo o seguinte: sob nova direção. Ou seja, alguma coisa vai mudar. Porque não adianta colocar uma faixa sob nova direção e a coisa ser antiga. Os mesmos hábitos, as mesmas ações. Veja, sob nova direção é algo bastante comum, muitas vezes colocada nas fachadas das lojas, do posto de gasolina, da entrada da padaria do bairro. Ele indica que algo vai mudar. Talvez um novo proprietário acaba de assumir o controle daquele lugar e ele pretende fazer mudanças. A ideia é que, ao ver a faixa, todas as pessoas possam esperar que as coisas ali vão melhorar e não piorar. Porque não adianta, para que nova direção se o velho ainda é mantido? E esta é a essência da mensagem do apóstolo Paulo aqui. Aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Os crentes experimentam uma transformação completa, de uma nova criação, sob uma nova direção. E a vida do crente é radicalmente transformada pela união com Cristo, deixando para trás o velho e abraçando o que é novo. Meus irmãos, essa nova vida em Cristo Jesus é o que nós devemos experimentar. Esse é o nosso grande desafio para o ano de 2026. Uma mudança de mente, uma mudança de atitude. Uma mente voltada somente para Cristo. Ainda que esta mente, ainda que esta vida possa viver as coisas deste tempo presente, ainda que possa desfrutar, e não é pecado desfrutar das bênçãos do trabalho, a sua mente é voltada para as coisas lá do alto. Ele sabe que o seu tempo aqui é breve.
E ele sabe que aquilo que Cristo oferece é muito melhor, é muito maior. Entretanto, meus irmãos, a nova mente em Cristo, ela transforma a nossa conduta, a nossa maneira de agir. E me permita trazer a nós alguns dos benefícios, alguns aspectos que nós podemos destacar aqui no verso de número 17. Em primeiro lugar, está sob uma nova direção. Aqui, à luz desse texto, é estar em Cristo. Ou melhor, é a nossa posição em Cristo. Veja, o apóstolo Paulo, ele afirma com clareza: se alguém está em Cristo, esta é a base de tudo. Ser um cristão, o cristianismo não é um conjunto de metas para um novo ano, não é um conjunto de regras, cumprindo essas regras eu posso ser um cristão, não. Ser um cristão é estar em Cristo, é uma posição, uma nova posição diante de Deus. Agora, me permita fazer uma pergunta que é um tanto quanto, eu julgo ser um tanto quanto perturbadora. Jesus morreu, pagou um alto preço numa cruz, sofreu, para continuarmos vivendo como sempre estivemos, uma vida de pecados, uma vida alienado da realidade? Obviamente que não, meus irmãos. Cristo morreu para que vivamos a realidade da nova criação. Mas o que significa estar em Cristo? Veja, se estamos em Cristo, nós temos uma nova realidade que é pautada por Ele. Não estamos mais na condição de perdidos, não apenas não estamos mais na condição de que antes estávamos, ou seja, não estamos mais na condenação por causa do pecado, mas agora nós temos a vida em Cristo. E essa é uma nova realidade, essa é uma experiência maravilhosa de salvação. Estar em Cristo é paradoxal, meus amados irmãos. Por quê? Ela é paradoxal porque ela está em relação ao domínio do pecado. Estar em Cristo é ser livre, e sem Ele é viver aprisionado. Veja, nós encontramos diversas pessoas ao longo da nossa caminhada que estendem as mãos dizendo: eu sou livre, eu não preciso dessa utopia de igreja, eu não preciso disso, de ser crente. Vivem numa prisão porque na verdade não experimentaram ainda o amor de Cristo. São tão livres que não podem dizer não às suas paixões, aos seus vícios, e vivem como se não houvesse um amanhã depois que partem dessa terra. Entretanto, meus irmãos, estar em Cristo é ser livre, é ser feliz, é não viver na solidão. Estar em Cristo é ser obediente, e sem Ele é rebelião. Estar em Cristo é ter esperança segura, e sem Ele é um túnel escuro, sem direção, sem destino. É possível, meus amados, que hoje, neste momento, algumas pessoas que não conheceram ainda o amor de Cristo estão sem esperança, sem expectativa de um novo ano. Estar em Cristo representa a união com Ele, é viver como e de acordo com os ditames, os parâmetros de Cristo. Não há como estar unido a Cristo e continuar vivendo da mesma forma. Estar em Cristo não é ter informações sobre Ele, não é ler coisas sobre Jesus, não é ir aos cultos para ouvir um sermão e achar que com isso estou em Cristo. Não. Estar em Cristo é ter a vida como a vida dele. E esse é o grande projeto. Dia após dia, é Deus moldando o nosso caráter, é Deus moldando as nossas vidas para sermos mais e mais parecidos com Cristo, com o nosso Senhor. Estar em Cristo é participar de uma nova criação de Deus, é pertencer a uma nova ordem, não mais a ordem do pecado que dominava as nossas paixões, mas sim estar livre da escravidão do pecado e da morte. O texto diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ele não é mais filho do velho homem.
Ele agora faz parte de ser filho de Deus por meio da adoção. Por causa da desobediência, nós estávamos afastados de Deus. Mas agora, meus irmãos, nós somos reconciliados. Agora, essa é a primeira e a mais fundamental verdade, a união que resulta numa transformação radical, completa. Sabe, às vezes, nós olhamos a nossa vida e parece que as coisas estão caminhando de uma forma tão acelerada e tão descompassada que parece que não há controle. Ao nosso redor nós só vemos desespero, violência, destruição. Ao nosso redor, o que nós temos são pessoas que estão despedaçadas no mundo caído pelo pecado. Mas nós podemos, nessa noite, nos alegrar em saber que a nossa posição é estar em Cristo. Estar em Cristo é ter uma vida agora governada por Ele. É reconhecer que nós não somos senhores do nosso próprio caminho, mas Cristo é. Ele é o meu Senhor. Então você pode iniciar um novo ano, mas continuar sobre a velha direção. Você pode iniciar um novo ano e continuar sobre a direção do ego, do pecado, da autossuficiência. E Paulo nos chama a começar o ano em Cristo, sob a sua autoridade, sobre a sua palavra, sobre o seu senhorio. É saber que nós estamos sendo guardados em Cristo. Como eu disse, meus irmãos, nós não sabemos como será ou como serão os dias do porvir. Não sabemos. Mas nós sabemos que estamos em Cristo, porque fomos alcançados por tão grande amor e misericórdia vindo da parte dele. Eu sei de quem eu sou. Eu estou em Cristo. Eu pertenço a Cristo. Você tem essa convicção nessa noite? E se tudo acabar? E se não houver mais uma esperança para o amanhã? A sua vida perdeu o sentido? O mesmo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso de número 19, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, o que nós somos? Os mais infelizes de todos os homens. Você já parou para pensar nisso? Do privilégio que você tem de estar em Cristo? Sabe, meus irmãos, eu poderia nessa noite falar de 52 propósitos para o ano de 2026. Eu poderia falar nessa noite 5 passos para alcançar a prosperidade financeira. Eu poderia falar de muitas coisas que nós ouvimos por aí, mas nenhuma delas se compara naquilo que nós já recebemos. Eu estou em Cristo. E isso não pode ser tirado. Nem mesmo eu posso me afastar, ainda que eu possa me esfriar. Mas o apóstolo Paulo nos lembra, para aqueles que estão em Cristo, porque nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos afastar do quê? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A segunda lição que podemos, meus irmãos, extrair desse texto não é só uma nova posição, uma nova condição, estamos em Cristo, mas é entender que agora nós temos uma nova identidade, uma nova conduta. Veja, o apóstolo Paulo diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ele não fala primeiro de comportamento. Paulo não está dizendo, olha, e se alguém fizer isso é nova criatura. Não, estar em Cristo é ser nova criatura. Ou seja, há uma identidade, há algo que nós devemos viver. Antes de mudarmos o que fazemos, Deus muda quem somos. E esse é o ponto, irmãos, talvez, você não consegue mudar determinadas ações ou coisas na sua vida, porque ainda não tem experimentado essa real transformação da nova vida que Cristo oferece. Sabe por quê? Por estar unido a Cristo,
O cristão é uma nova criatura, o crente é uma nova criatura. O amor de Cristo demonstrado ali, por sua morte redentora em nosso favor, ela deve despertar e deve incendiar o nosso coração a uma resposta, a responder a esse amor, nos presenteando com uma nova existência salvadora. Paulo ele não está falando aqui sobre novos hábitos, meus irmãos. Não, Paulo não está falando aqui sobre novos pensamentos, sobre novos desejos de quem está em Cristo, não. Paulo não está descrevendo aqui a prática do cristão, não. O que ele está falando aqui? Ele está falando aqui, meus irmãos, da posição do cristão. Agora ele tem uma nova vida. Essa é a transformação pelo sangue do Cordeiro. A palavra novo aqui é novo mesmo, é nascido de novo. Sabe, ninguém será condenado por ser pecador, ninguém será condenado por viver nas esquinas sombrias da noite. A condenação não acontece por fazer. Eu pequei, vou para o inferno. Não. Sabe o que a condenação vem? Por não ter nascido de novo. Sabe por quê? Até o final da nossa vida vamos lutar contra o pecado. Você pecou hoje, possivelmente, eu também. Em palavras, em pensamentos, em não vigiar minhas ações. Mas eu posso dizer que eu estou em Cristo e tenho força para lutar contra o pecado. Sabe, meus irmãos, o novo não é mudar a jornada da minha vida pregressa. O novo não é mudar o passado atormentador. É uma mudança de posição em relação a Deus e ao mundo. Há pessoas que não conseguem viver porque estão atormentadas por um passado de pecado, um passado de coisas tão terríveis, mas não conseguem viver porque estão olhando para o lugar errado. É necessário olhar para Cristo, olhar para o Senhor Jesus e perceber a sua nova identidade. Veja, a condição agora é de novidade, é melhor do que a anterior. Não é novo no sentido temporal que acabou de surgir, não, é novo em condição, ou seja, é a condição agora que é melhor do que antes. Então não fique parado, meu irmão, minha irmã, estagnado, vivendo uma vida de pecado, achando que eu devo viver como a síndrome de Gabriela. Lembra disso? Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Porque estar em Cristo não é isso. Então veja, ser nova criatura não é apenas virar a página do ano. Eu sei que antigamente nós tínhamos, e faz um tempo que nós deixamos de fazer aquele culto anual do dia 31 de dezembro. Hoje é o nosso último culto aqui no ano de 2025. Mas uma coisa que muito me preocupa, meus irmãos, é que nesse dia, o dia 31 de dezembro, há pessoas que nas suas casas ou mesmo nas igrejas fazem orações dizendo: Senhor, eu consagro a Ti, eu entrego os meus dias para Ti, Senhor, eu quero Te agradecer por tudo, eu quero melhorar. E no dia 1º até conseguem, dia 2, mas de repente a gente vai levando a vida de qualquer jeito. Para de orar, para de ler a Escritura, para de ter comunhão com os irmãos. A nova criatura é ter uma nova identidade. Antes de Cristo, a nossa identidade era definida pelo nosso pecado, por nossas falhas, por nossas obras, por nossas ambições mundanas. O apóstolo Paulo nos lembra que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas agora, diz o apóstolo Paulo, nós somos feitos cidadãos, herdeiros da promessa, cidadãos do reino dos céus. A nossa identidade não se baseia mais no que fizemos, mas no que Cristo fez por nós. A nossa nova vida é uma nova natureza, irmãos. A velha natureza era inclinada para o pecado. A velha natureza, ela estava em rebelião contra Deus. Não é simplesmente melhorada, ela é substituída. A velha natureza, ela deve morrer. O apóstolo Paulo não está falando nas suas cartas que nós devemos retocar, maquiar
a velha natureza, é necessário fazê-la morrer, experimentar a nova vida. É uma nova experiência da realidade espiritual, no mundo espiritual antes obscurecido, ignorado, agora se torna uma realidade, é vital. Nossos olhos espirituais são abertos para ver a glória de Deus, a obra do Espírito, a realidade do conflito espiritual que há ao nosso redor. Sabe, meus irmãos, aqueles que não estão em Cristo e ainda não experimentaram essa nova vida, são pessoas que só conseguem dizer: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Mas qual que é o problema disso? Hebreus capítulo 9, verso de número 27 nos diz: vindo depois disso, o juízo. Porque depois dessa vida, só há dois caminhos: ou vida eterna, ou morte eterna. Mas o que pode me livrar disso? A minha nova identidade. Eu estou em Cristo. Sabe, meus irmãos, talvez nós estejamos, ou talvez aqui tenha alguém que esteja entrando em mais um ano tentando mudar a sua vida sozinho. Vícios, mudar pensamentos, mudar atitudes, talvez não tenha conseguido sentir prazer numa vida de oração, numa vida de leitura. E o Evangelho nos convida, meus irmãos, a algo muito maior. É viver a partir de uma nova identidade em Cristo. Você não apenas começa um novo ano, você começa uma nova vida. Veja, eu não estou dizendo para você que você não vai enfrentar lutas, dias difíceis nestes dias que estão do por vir agora em 2025 e no próximo ano. Eu não posso dizer isso para você. Mas uma coisa eu posso afirmar: se você experimentar essa nova vida que Cristo oferece, você não está sozinho na sua batalha. E mais, você está sendo guardado por Ele, cuidado pelo Senhor. O Senhor nos dá uma nova perspectiva. Portanto, meus irmãos, é viver a partir de uma nova identidade. É entender que estar em Cristo é a nossa posição. Fomos colocados, enxertados ali. Mas agora nós devemos viver de maneira digna do chamado do Senhor. Eu gosto muito de ver, e não tenho nenhuma dificuldade, de camisetas com versículos, frases bíblicas, né? E às vezes quando eu vou a São Paulo tem algumas lojas que me chamam a atenção com essas camisetas, mas não adianta nada a gente vestir uma camiseta escrita "Eu sou de Cristo" e no dia a dia eu sou pior que o descrente. Não adianta nada eu colocar um adesivo no meu carro, e me perdoe se tiver esse adesivo no seu carro, dizendo assim: foi Deus que me deu, e eu fecho os olhos para o meu próximo. Isso não é estar sob nova direção. Não adianta nada eu afirmar no último dia deste ano: olha, eu creio pela fé que Deus vai fazer algo novo, se eu vivo o velho. Não há algo novo na nossa vida quando não mudamos as nossas atitudes. Não são as nossas gavetas que precisam ser reformadas depois que tiramos no final do ano aquele monte de papéis ou aquelas roupas que já encolheram dentro do guarda-roupa, que não fui eu que engordei. Não adianta nada mudar essas coisas externas se o meu coração não mudar. Eu preciso mudar. Mas em último lugar, meus irmãos, o texto diz algo precioso. Ele fala agora de um novo caminho. Ele diz assim: as coisas velhas já passaram, eis que tudo novo se fez. Irmãos, geralmente quando alguém tem compulsão ou determinadas práticas ou vícios, uma das coisas que é dito a ele é que ele precisa mudar de rota, precisa mudar de caminho. Não dá para a gente querer a novidade de uma nova vida em Cristo vivendo no velho caminho. Veja, quando a direção muda, o caminho muda. Quando alguém está em Cristo, ele precisa entender que ele é uma nova criação, e ele pode afirmar que tudo novo se fez na vida dele. Será que você consegue hoje, nessa noite,
declarar isso, tudo foi feito, tudo se fez novo na minha vida, e dia após dia eu posso viver essa novidade de vida, conforme Paulo coloca em Romanos capítulo 6, versículo 4. Se a sua resposta for positiva, então você faz parte deste grupo que entendeu o que é viver em novidade de vida. Não é viver uma vida eremita, separada, reclusa. Não é viver uma vida olhando para esse mundo e dizendo assim, agora eu vou ficar aqui trancado nesse quarto. Não, é viver neste mundo, mas não ser deste mundo. Essa nova criação reflete o caráter de Cristo. Não é ser mais controlados pelas coisas terrenas, pelo mundo tão vazio, pela perspectiva de homens, mas viver sobre a esperança da vida eterna. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. O nosso problema não reside sobre desigualdade social, o nosso problema não está ali sobre circunstâncias políticas. O nosso real problema é que nós estamos perdendo o foco do que é uma vida com Deus, uma vida transformada. Porque na verdade em 2026 você vai continuar trabalhando e lutando pelas coisas que você almeja e não há nada de errado nisso. Você vai continuar tendo sonhos e não há nada de errado nisso. Mas aonde você tem colocado tudo isso? Qual é a perspectiva? Quem direciona os teus olhos? Através do apóstolo Paulo, meus irmãos, nós encontramos algo que nós devemos vivenciar. Eu quero viver em novidade de vida. É tudo novo, é nova condição, é nova maneira de viver. Não é mais viver em pecado e no pecado, não. É lembrar que eu fui liberto. É saber que o Espírito Santo me controla. E se não tem controlado é porque eu não tenho me enchido. Às vezes são outras coisas que têm me enchido. É saber que eu sou livre. E geralmente quando falamos da liberdade, alguém diz, mas você não pode beber, mas você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E eu posso dizer, sim, eu posso. Mas eu sou livre para dizer não. Porque eu sei quem eu sou. Eu sou de Cristo. É claro que eu posso. Eu posso fazer o que qualquer um pode fazer, menos comprar uma Ferrari. Mas eu posso. Por que não faço? Porque o meu Senhor é outro, não sou eu, é Cristo. É Ele que controla a minha vida. E tudo que eu faço é para a glória de Deus. É um novo padrão de vida agora estabelecido. É uma nova maneira de agir, pensar, falar, ouvir. É ser controlado pelo Senhor quando eu penso na minha língua. É o meu falar. E ao falar as pessoas precisam sentir o bom perfume de Cristo. E ao agir as pessoas precisam ver que eu sou um embaixador de Cristo. É não repelir pessoas, é atraí-las. E me perdoe aqui a franqueza, às vezes nós achamos que ser crente é ser chato. E não é isso, irmãos. Não é isso. Ser crente é ser feliz, é ser liberto, é viver num mundo de pecados e ficar horrorizado com este pecado que desonra o nosso Senhor, mas entender que tudo isso é passageiro e que eu posso conviver com todos os tipos de pessoas, mas não ser contaminado. Portanto, meus irmãos, nós somos transformados para ver, ouvir, pensar, falar, tudo aquilo que agrada ao Senhor. Eu vou repetir algo que eu já falei, acho que um monte de vezes aqui na igreja. Certa vez alguém disse, né? Eu só não falo palavrão porque eu estou aqui dentro da igreja. Não deveria falar nunca. Nem aqui, nem lá fora. E a gente tem que lutar. É o velho homem, é natural. Portanto, o que Jesus está nos convidando é uma nova vida nele. É o que ele quer ver. As coisas velhas, meus irmãos, incluem a antiga maneira de pensar, o velho padrão de vida, a velha a relação com o pecado, a velha esperança limitada neste mundo. O tudo novo é uma nova esperança,
é um novo propósito, é um novo padrão de santidade, é uma nova forma de viver para a glória de Deus. Agora entenda, não se trata de perfeição, se trata de direção correta. Não vivemos mais controlados pelo mundo, vivemos guiados pelo Espírito Santo. Então, o ano novo não deve ser uma continuação do ano velho, ou do velho estilo de vida, com datas diferentes. Deus nos chama a viver sob nova direção, viver sob novos valores, viver sobre novas prioridades, com um compromisso renovado de santidade. Eu quero terminar aqui, meus amados irmãos, fazendo uma pergunta para você. Quem governa o seu caminho? Quem governa você? Talvez, se fizermos essa pergunta em outro contexto, alguém vai dizer: eu sou o dono da minha vida, é eu que controlo, é eu que planejo. Mas quando nós olhamos, meus irmãos, para um texto como esse, o texto mostra que nós não somos de nós mesmos, nós somos uma nova criatura. Em Cristo, tudo se faz novo. Que esse ano de 2026 possamos responder: quem governa sobre a minha vida é o Senhor. É por isso que eu deito à noite e durmo. O mundo está desabando, mas eu sei quem governa a minha vida. Eu sei quem está cuidando da minha casa. Eu sei quem cuida dos meus filhos. Eu sei quem cuida do meu casamento. Eu sei quem cuida dos meus planos, dos meus sonhos. Andar com Jesus é viver em novidade de vida. É Jesus que transforma a nossa vida integralmente. E como é bom saber, meus irmãos, que os nossos pecados, que as nossas falhas, que a nossa desobediência não pode mais nos condenar. Por quê? Porque agora nós vivemos sob uma nova direção. Nascemos do alto. Isso o mundo não vai te oferecer. Isso você não pode comprar no mercado. Se alguém disser para você: olha, venha para cá, dê tanto que você vai encontrar uma nova vida, rejeite. Porque isso foi dado gratuitamente em Cristo Jesus. E como eu faço para viver essa nova vida? O primeiro passo é reconhecer que você é um grande pecador, falho, mas que você está diante de um grande Deus, misericordioso, que nos convida hoje a viver essa vida que Ele tem para nos oferecer. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Ele, com a sua graça soberana, esteja conduzindo a nossa caminhada agora, no novo ano e nos dias do porvir. E eu quero, meus amados irmãos, encerrar este culto nessa noite de uma forma um pouquinho diferenciada. Eu sei que tem uns pais aí com crianças pequenas, mas eu gostaria de convidar a igreja primeiro que se colocasse de pé. E agora você vai sair do seu lugar, das laterais, e nós vamos dar as mãos, fazendo um grande círculo aqui, orando. E eu quero interceder por você, pela sua família, pela sua casa. Então nós vamos orar, entregando a nossa vida, dizendo: Senhor, é o Senhor que governa, que controla todas as coisas. Nós vamos orar. Está suado aí o braço. Eu queria que você não desistisse dos seus planos, dos seus sonhos para 2026. Eu quero te pedir nessa noite que você entregue tudo nas mãos do Senhor. Tudo. Eu sei que talvez ao longo desse ano de 2025 você pode ter amargado algumas lutas, algumas tristezas, mas ser nova criatura é ter tudo novo. E Deus pode fazer tudo novo na sua vida hoje. Deus pode hoje fazer com que você experimente algo que você não tem experimentado. Por exemplo, a paz. Não é a paz do mundo, é a paz que Cristo oferece. Talvez você pode experimentar hoje algo que só Jesus pode nos dar, que é a salvação, que é entregar a Ele o seu coração, a sua vida e viver para a glória dele. Nós vamos orar neste momento e logo em seguida
nós vamos receber a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Vamos orar? Grandioso Deus, a tua igreja se coloca neste momento diante de ti, de mãos dadas, unidos, como assim devemos viver. Sabemos, ó Pai, que somos falhos, pecadores. Sabemos, ó Deus, que sem o Senhor em nós não há força. E ainda que façamos planos, ainda que estabeleçamos metas, se o Senhor não estiver conosco, tudo é vão, tudo é vazio. Mas, ó Deus, nós cremos que o Senhor não só está presente aqui nessa noite, nós cremos que o Senhor reina, e reina sobre cada lar representado aqui. E assim, ó Deus, diante do Senhor, nos colocamos. Pedimos, ó Deus, que nos abençoe. Pedimos, ó Pai, que nos ajude na caminhada ao findar deste ano e do novo ano. Que em 2026, ó Pai, possamos experimentar esta nova vida que Cristo nos deu. Não só em 2026, mas hoje. Mas que possamos, nos dias do porvir, ó Deus, experimentar e anunciar aquele que reina e controla a nossa vida, almejando o glorioso dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, por cada livramento deste ano. Obrigado, ó Deus, por cada momento difícil que passamos, mas o Senhor nos manteve de pé. Obrigado, ó Deus, porque mesmo nos momentos em que achávamos que não íamos conseguir, o Senhor abriu portas que aos nossos olhos era impossível. Obrigado, ó Deus, porque só chegamos até aqui pela Tua misericórdia. Ó Pai, desperta nosso coração a celebrarmos a novidade de vida, a celebrarmos a vida todos os dias, almejando a volta do Senhor que está muito próxima. E assim, ó Deus, eu clamo a Ti e te peço que nos abençoe, que nos fortaleça e nos dê uma jornada feliz. Sim, de muitas vitórias, sim, de muitas bênçãos, mas acima de tudo, de caminhada com o Senhor, hoje, amanhã e para todo sempre. E agora, meus amados irmãos, servos do Senhor, salvos em Cristo Jesus, a cada família representada aqui, que a graça do nosso Deus e Pai, que a comunhão com Cristo Jesus, em união, estando em Cristo, e que a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre a vida de cada um aqui, representando sua família, e que esse Santo Espírito que habita em nós nos encha com toda sorte de bênçãos, vinda dos altos céus, e nos dê a paz, nos dias do porvir, no ano de 2026, olhando para Cristo e crendo no controle do Senhor. Assim, oramos sobre a bênção do Senhor, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, ai que bonita está a igreja assim. Sejam abençoados pelo Senhor. Nós temos alguns visitantes conosco, sejam muito bem-vindos. Que Deus os abençoe. Sintam-se bem em nosso meio, na família de Cristo. Nós temos um cafezinho. Eu pego depois, pode deixar. Nós temos um cafezinho lá na entrada e você pode desfrutar. Mas antes de sair, eu gostaria que você desse um abraço bem apertado no seu irmão, desejando a ele um excelente novo ano que está por vir. Eu vou estar à porta para me despedir dos irmãos. Não saia correndo, dê um abraço no seu irmão. E os demais avisos eu vou estar dando durante a semana. Fica mais fácil assim. Deus abençoe, meus irmãos.